Qual o melhor celular custo-benefício de 2025? Samsung Galaxy A16 5G ou Moto G15? Pessoal, vem comigo, bora fazer o comparativo e os pontos positivos e os pontos negativos desses dois celulares bons e baratos. Sejam bem-vindos de volta ao Tech Alerta, eu sou o Davi e hoje bora fazer aqui esse comparativo entre dois celulares bons e baratos. Eu posso dizer sim que esses são os smartphones custo-benefício de 2025. De um lado, temos aqui o Moto G15, um celular bom, muito bonito, chama muita atenção. E do outro lado, temos aqui o Samsung Galaxy A16 na sua versão 5G. Eu vou te contar tudo, pessoal. Mas antes, tá? Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para vocês não perderem os próximos vídeos. Bora começar aqui analisando o design e a construção. É um ponto positivo? Sim, pessoal, é um ponto positivo. Por quê? Porque ele é um smartphone muito bem construído, ele tem esse visual aqui que parece ser realmente mais caro do que ele realmente é. Aqui a traseira é de plástico, mas parece um vidro, então isso chama bastante atenção na construção. Ele é super leve, o que dá para você levar ele para todo lugar, ele não pesa no seu bolso, né? Literalmente. Ele é um smartphone bom e barato, pessoal. Dá para você comprar ele no Mercado Livre ou na Amazon e aí na descrição tem um link para você aproveitar. Então, em relação ao design, o que é que a gente tem, pessoal? Na parte superior, o microfone anti-ruído e apenas isso. Na lateral temos botãozinho de power que funciona como desbloqueio por biometria, temos o botãozinho de volume mais e volume menos. Na parte de baixo temos aqui alto-falante principal, entrada para o carregador e microfone principal. E do outro lado temos aqui a entradinha para a gaveta de chip de operadora, que você pode colocar 2 chips de operadora ou um chip de operadora e um cartão de memória. Lembrando para vocês, ele tem aquela borrachinha que dá a certificação IP54 à prova de respingos de água. Bora falar sobre a tela dele? A tela também tem um ponto positivo, pessoal. É uma tela gigante, Super AMOLED de 6.7 polegadas, resolução Full HD+, ou seja, 2400 por 1080 pixels. Você vai ter aqui imagens muito nítidas, muito brilhantes, tanto no sol quanto em ambiente interno. Ele traz aqui a quantidade de brilho máxima de até 800 nits. É suficiente? Pessoal, para uma tela AMOLED que por si só já consegue transmitir muita luz, é sim uma boa quantidade aqui, né, de nits. Né? Então realmente é uma tela muito brilhosa. Ela tem proteção Gorilla Glass 3, então é resistente a riscos leves, quedas bem simples, né? Então tem essa proteçãozinha aqui, isso é bem interessante. Possui uma taxa de atualização de até 90 Hz, então você vai variar de 60 Hz para 90 Hz, e isso torna as transições mais suaves para você navegar, utilizar suas redes, assistir seus filmes ou até mesmo para você jogar. Então, em relação à tela, temos um excelente ponto positivo aqui. É uma tela que vai te dar muito bom aproveitamento, né, para você consumir aí o seu conteúdo. Em relação ao processamento, temos o que de ponto positivo? Olha só, pessoal, o Galaxy A16 na versão 5G possui aí um processador Exynos 1330, é um processador octa-core, e aqui, pessoal, temos essa versão que eu estou testando aqui, ela tem 4 GB de RAM e 128 de armazenamento. Existe a versão mais rápida, né, caso você queira, tem a versão de 8 GB de RAM, mas é a versão mais cara. Essa versão aqui, que é a versão que todo mundo compra, né, que é aquele público geralzão, né, esse setup aqui vai te atender muito bem na hora de você jogar, utilizar seus aplicativos do dia a dia, seus aplicativos de filmes, seus aplicativos de redes sociais, WhatsApp, Instagram. Então você vai estar muito bem servido nesse quesito aqui. O telefone ele não trava, ele é super rápido, tem uma excelente pontuação no AnTuTu Benchmark. Para a categoria dele, pessoal, tá excelente, né? Então, em relação ao processamento, você vai ter um bom celular. E esse processador aqui é um processador que é 5G. Isso mesmo. Então, ele tem conexão 5G, 4G, 3G, GSM. Então, pessoal, para você que mora longe, mora em sítio, tá preocupado se ele vai funcionar, ele é compatível com todas as redes, até aquelas redes mais antigas, né? Então, é um celular que é muito bem servido nessa questão aqui de desempenho, além da conectividade. E sobre as câmeras,
é que a gente pode falar sobre as câmeras desse carinha aqui. Pessoal, de ponto positivo, temos aqui o sensor triplo sendo o principal de 50 megapixels, temos o sensor grande angular de 5 megapixels e o sensor de macro de 2 megapixels. Esse Power Trio aqui, pessoal, vai entregar fotos muito bonitas, tanto em ambientes bastante iluminados, quanto em ambientes com pouca iluminação. Então, aqui temos realmente um sensor que trabalha ao seu favor. Então você vai conseguir tirar excelentes fotos para postar nas suas redes sociais. Na questão das filmagens que a gente tem aqui, pessoal, ele grava muito bem a 1080, né, 30 frames por segundo, ou seja, ele filma em Full HD. Então, para você compartilhar seus vídeos no TikTok, no Instagram, no Quai, você vai ter aqui um bom smartphone que vai te atender também muito bem. Já no quesito da câmera de selfie, ele tem o sensor de selfie de 13 megapixels. As fotos também são muito boas, né? Você vai ver que o contraste, o azul, o verde, ele é muito bem entregue, ou seja, o HDR é realmente favorável para você que adora tirar fotos em vários ambientes. E aqui temos também, né, uma excelente opção para você filmar em selfie para postar seus stories, né? Então, em relação à filmagem, em relação a fotos na câmera de selfie, seu smartphone aqui, né, o novo Samsung Galaxy A16 na versão 5G, pessoal, é sim um smartphone que tem boas câmeras e também considero como ponto positivo. Tá? Em relação à bateria, o que é que a gente tem de ponto positivo? Pessoal, basicamente, a Samsung ela não fugiu muito do que se tem hoje no mercado para a categoria desse smartphone aqui, que é um celular intermediário de entrada. Bateria, temos aqui 5.000 mAh, uma bateria que vai durar aí mais de 26 horas para quem usa moderadamente. Agora, se você joga muito, se você assiste muitos filmes, muitas séries, está jogando o tempo inteiro, pessoal, obviamente, talvez você tenha que carregar ele mais de uma vez por dia, mas se você faz uso moderado, dá para você tranquilamente utilizar ele durante o dia inteiro, vai trabalhar, vai para a faculdade, né? Então você consegue aqui esquecer o carregador, você tem aqui, né? Um celular que vai aguentar o dia inteiro. Em relação ao carregador, ele vem com um carregador de 15 watts na caixa, né? Que vai levar algo em torno aí de 2 horas de 0 a 100%. Né? Então, esses aqui são os pontos positivos do Galaxy A16 versão 5G. E quais são os pontos negativos? É agora, pessoal. Agora que você vai se segurar da cadeira, porque eu vou revelar tudo para vocês. Vou te contar tudo o que as pessoas não têm coragem de te falar ou escondem de você. Olha só. Em relação ao design e à construção aqui. Basicamente, a Samsung trouxe mais do mesmo, não trouxe nenhuma invenção diferente. Ela manteve o padrão dos seus smartphones, né? Frame de plástico, a construção aqui realmente é bonita, mas é plástico, não é vidro, ela poderia trazer algo melhor, né? E não trouxe aqui pra gente o quê? A entradinha para fone de ouvido. Então, esse para mim é um erro de design por parte da Samsung e é um ponto negativo, né? Não trazer entrada para fone de ouvido em um celular intermediário de entrada é realmente pedir para ser criticada. Então a Samsung escolheu isso, não trouxe a entrada para fone de ouvido e, além disso, trouxe um celular mono. Enquanto outros celulares já têm áudio estéreo, a Samsung não trouxe áudio estéreo aqui. Ela trouxe smartphone com tecnologia Dolby Atmos, mas tecnologia Dolby Atmos em um celular mono é a mesma coisa que você colocar a roda de Ferrari em um Fusca, pessoal. Você vai ter, mas não é uma Ferrari, né? Então, em relação ao design, à construção, esse aqui é um ponto negativo, tá? Outro ponto negativo, pessoal, tem a ver com o display. Embora seja um display Super AMOLED, Full HD+, alta taxa de atualização, 90 Hz, ele ainda vem com o Notch em formato de gotas. Esse estilo aqui, pessoal, do Notch é de celulares de 2019. Então a Samsung ainda está trazendo, em 2025, um celular com esse visual aqui, além de ter bordas muito largas e um queixo gigante. Então, esse também aqui é um ponto negativo, né? Mas se você não se importa, não está nem aí, né? Então tudo bem. Mas eu acredito que a Samsung poderia sim trazer aqui uma tela maior, sem esse Notch aqui e também com o queixo menor. Bom, em relação ao processador, o que é que a gente tem aqui de novidade e pontos negativos? Pessoal, em relação ao processador, temos aqui um processador Exynos 1330, a Samsung poderia ter trazido um processador melhor? Poderia. Poderia finalmente arriscar e trazer um processador Snapdragon aqui para ele?
Poderia. Não trouxe, ela preferiu jogar em casa, trazendo um de seus processadores, que são bons, mas não são excelentes, né? Não é um dos excelentes. Mas, enfim, você vai ter aí um bom desempenho, mas não o melhor, né? Mesmo aí com 4 GB de RAM, você vai ter o processamento basiquinho. Ele não vai engasgar, não vai, mas é um processador que não passa assim grande potência para seu dispositivo, né? Então, em relação ao processador, temos esse ponto negativo. No quesito de câmeras, quais são os pontos negativos que eu trago para vocês? Pessoal, basicamente, no sensor principal, quando você vai ativar aqui a foto de 50 megapixels, galera, ela não vem ativada por padrão. A foto padrão é 12 megapixels. Então, para você atingir os 50 megapixels, você tem que ativar ele aqui no seu celular e aí sim é que ele vai em busca dessa foto de melhor qualidade. Então, para mim, isso aqui é um ponto negativo porque, basicamente, a câmera principal, ela tem, por padrão, 12 megapixels, né? Então, 50 megapixels é a capacidade que ela chega. Então, quem tinha também essa característica eram os celulares de 2019. Então, em relação à câmera, esse aqui é um ponto negativo, né? Não é 50 megapixels nativo, você tem que ativar. Sobre a bateria, qual é o ponto negativo? Galera, em relação à bateria, a Samsung poderia já ter arriscado e trazido uma bateria de 5.200 mAh, né? Então ele duraria aí muito mais do que ele dura. 5.000 mAh é o padrãozão, né? Todo celular da Samsung intermediário de entrada sai com essa bateria de 5.000 mAh. Ela manteve, e outro erro aqui, esse para mim é grotesco, é que a Samsung trouxe um carregador na caixa de 15 watts. Pessoal, o Samsung Galaxy A16 5G suporta carregamento de 25 watts. Ela trouxe um carregador de 15, ou seja, poderia ter trazido mais? Poderia. Mas se você levar em consideração que em outros mercados nem carregador ela está mandando, eu acho que esse aqui de 15 watts termina sendo aí um bônus que a Samsung deu para o mercado brasileiro, né? Então, basicamente, esses aqui são os pontos negativos do Galaxy A16. E sobre o novo Moto G15, será que ele bate de frente com o Galaxy A16 5G? Pessoal, então vamos lá, bora começar aqui falando tudo no detalhe, hein? Presta bastante atenção, porque no final você vai decidir qual celular você vai comprar. Ele é um celular muito bonito e muito bem construído, sem dúvida a Motorola caprichou aqui. Além dele ser super fininho, ele tem essa traseira muito bonita, construída em um tipo de couro vegano premium, né? Um couro sintético. Temos aqui na parte superior 2 câmeras flash de LED, um sensorzinho aqui ó, informando que ele usa inteligência artificial para melhorar as suas fotos. Já já eu te mostro como isso funciona, né? E aqui na parte superior nós temos a entradinha para fone de ouvido, que são um grande diferencial, e a tecnologia Dolby Atmos, ou seja, estamos falando aqui de um celular que tem áudio estéreo e tecnologia Dolby Atmos, ou seja, seu áudio vai ter mais qualidade. Continuando aqui a análise do design, pessoal, temos na lateral botão de power, que funciona como um botão para desbloqueio por biometria, botãozinho de volume mais e volume menos. Então, se você tem uma pegada com a mão direita, é assim que você vai segurar o seu dispositivo. Se você utiliza com a mão esquerda, ele vai ficar desse jeito aqui, né? Olha só a pegada. A pegada é muito boa, pessoal. O telefone não escorrega da sua mão, né? Então você já tem aqui essa aderência, tá? Na parte de baixo temos aqui alto-falante principal, entrada para o carregador e microfone principal. E do outro lado, temos aqui a gavetinha para você colocar 2 chips de operadora e um cartão de memória. Ou seja, galera, temos gavetinha dedicada para você fazer expansão de memória até 1 TB, né? Então isso aqui é bem legal, um telefone muito bem construído. E, além disso, tem a proteção IP54, à prova de poeira e de pingos de água. Então, em relação à construção, o design dele é realmente um telefone muito bonito. E esse aqui, pessoal, sem dúvida, é um ponto positivo. Nem capinha você vai precisar utilizar nesse smartphone aqui. E sobre o display, qual o ponto positivo, pessoal? Sobre o display, nós temos aqui um telão IPS LCD, resolução Full HD Plus e taxa de atualização de 60 Hz. É um display muito brilhoso, ele tem aí cerca de 1000 nits de pico máximo de brilho, tá? Então é realmente um display para você utilizar tanto em ambientes externos quanto em ambientes internos. E aqui nós temos câmera no formato punch hole, ou seja, furadinha aqui na tela, bordas bem fininhas e praticamente nenhum queixo. Pessoal, é realmente um telão brilhoso, né? E ainda tem essa proteção Gorilla Glass 3 a provas de riscos leves.
Então, em relação à tela, você vai ter aqui um telão muito bonito para consumir o seu conteúdo e utilizar as suas redes sociais. Sobre o processador, qual é aqui o ponto positivo? Aqui a Motorola trouxe no Moto G15 na versão 5G o processador MediaTek Helio G81 Extreme. É um processador que é construído em 12 nanômetros, 8 núcleos, né, pessoal? Então é um octa-core, você vai fazer muitas coisas no seu dispositivo, né? Jogar, assistir filmes, séries, ver seus aplicativos de streaming sem travamento, né? Porque ele também tem aqui a memória RAM de 4 GB e 128 de armazenamento. E um plus aqui que a Motorola trouxe pra gente é a possibilidade de você expandir ainda mais essa memória através da memória virtual. A Motorola chama de RAM Boost, então você consegue utilizar um pouquinho mais de memória RAM que está aqui no seu dispositivo, pegando memória de armazenamento, né? Essa versão tem 4 GB de RAM, 128 de armazenamento, mas você também tem outras versões aí, caso você queira ter um pouquinho mais de memória, tá, pessoal? Então, em relação ao processador, ele tem até uma boa pontuação no Antutu Benchmark. Não é das melhores, né? Mas em relação à categoria, ele tá aí, passou por pouco, né? Ele se encaixou por pouquinho aqui na categoria do dispositivo. Sobre as câmeras, o que foi que eu gostei? Pessoal, aí sim eu tenho que bater no peito e dizer que a Motorola acertou. A gente tá falando aqui no celular de algo em torno de R$ 1.169, para ser mais exato, né? Ele traz aqui duas câmeras, né, com o sensor principal de 50 megapixels e a câmera de grande angular de 5 megapixels, pessoal. Então esse conjunto aqui vai te entregar boas fotos e você vai ver que ele puxa muito mais o contraste. As fotos são muito bonitas e bastante contrastadas, né? Então você tem aqui realmente um bom celular que vai te entregar boas fotos e também bons vídeos. Vocês conseguem escutar o barulho à minha volta, também conseguem escutar a minha voz. Então, olha que azul lindo, galera. Tá indo um buscar? Gravador tá bem legal. Vídeos, eu vendo né? daqui E tá ele muito filma bonito, a 1080, tá? Mas eu preciso que vocês participem também. Na câmera de selfie, o que é que nós temos aqui? Pessoal, olha só. Embora a gente tenha aqui uma câmera de selfie de 8 megapixels, o pós-processamento dessa câmera também vai te atender demais, né? Então, tem celular aí que tem 30 megapixels de selfie, mas a qualidade não presta. Esse aqui com 8 megapixels faz milagre. Eu já fiz várias comparações entre ele e outros celulares. Você pode acompanhar aqui e a câmera de selfie dele se saiu muito bem. Então, se ele tem um ponto positivo aqui, o ponto máximo seria as câmeras, pessoal. E sobre a bateria, qual o ponto positivo que eu trago para vocês? Galera, temos aqui uma bateria de 5.200 mAh. A Motorola realmente caprichou aqui, trouxe essa bateria insana que vai durar aí mais de 26 horas. Você pode utilizar ele aí à vontade, que a bateria não vai faltar, né? Então, quando ele estiver descarregando, você pode colocar ele para carregar, porque ele vem carregado na caixa de 18 watts, vai carregar o seu dispositivo de 0 a 100 no máximo, em até 2 horas, né? Então, não deixa chegar a 0, pessoal. Carrega aí sempre quando ele chegar a 20%. Sobre o software, qual é o ponto positivo? Galera, esse aqui é o primeiro Motorola a sair com o Android 15. Ele já veio com o Android 15 de fábrica, então ele já está atualizado e a Motorola vai apresentar para a gente aqui, né, mais 2 atualizações nesse dispositivo. Então ele vai ter aí mais o Android 16 e o 17, além das atualizações de segurança. Todos esses são os pontos positivos do Moto G15. Ele tem ponto negativo? Tem, pessoal. Eu já vou começar falando do primeiro ponto negativo que eu achei dele. Olha só, aqui na parte superior, embora ele tenha a entrada para o fone de ouvido Dolby Atmos, ele não tem aquele microfonezinho anti-ruído, pessoal. E isso aqui, para quem faz ligações, dá para sentir diferença, né? É aquele microfone de feedback que abafa o ruído à sua volta. Então, esse aqui, para mim, é um ponto negativo em relação ao design desse smartphone aqui. Sobre a tela, qual é o ponto negativo que eu achei aqui? Pessoal, embora seja aqui uma tela IPS LCD, Full HD+, né, tem uma taxa de atualização que é de 60 Hz, poderia ser de 90 Hz, né? A gente tem telefone aí concorrente com display AMOLED e taxa de 90 Hz, então ele trouxe taxa de 60 Hz em um display IPS. Isso aqui para mim é realmente um grande problema. Você também, né, deve ser bem crítico nesse quesito aqui do display. Embora ele seja brilhoso, tenha aí muitos nits de brilho, alto contraste, ele peca nesse quesito aqui de não ter, né, uma taxa de atualização de 90 Hz e podia ser também um display AMOLED.
Sobre o processador, pessoal, minha grande crítica a esse processador, o MediaTek Helio G81, é que ele é construído em 12 nanômetros, ou seja, eficiência energética, consumo de energia, basicamente, não é a prioridade dele. Ele vai te entregar o máximo, mas vai consumir muito, pessoal. É como se você tivesse comprado aí um Jeep Renegade a álcool. Galera, ele vai consumir pra caramba, né? Então tá aí. Em relação ao processador, essa também aqui é um ponto negativo gigante, tá? Sobre as câmeras de ponto negativo foi o que eu achei. Galera, eu tentei achar ponto negativo nessas câmeras, mas eu confesso que eu não consegui. Então eu vou apelar aqui dizendo que a câmera de macro poderia existir aqui, né? Então poderia ter esse sensorzinho aqui de macro. Então para mim, pessoal, em relação à câmera, esse seria o único ponto negativo, né? O Motorola poderia ter colocado uma câmera de macro aqui. Tirando isso, as câmeras são perfeitas. Sobre a bateria, também não tenho nada para reclamar. O único defeito que eu poderia mencionar aqui, pessoal, é que ela consome um pouquinho rápido se você utilizar o brilho no máximo, porque o processador puxa muito a bateria. Então, mesmo sendo aí 5.200 mAh, ele vai consumir um pouquinho de bateria, né? E sobre o software, qual é o grande problema? Qual é o ponto negativo? Galera, ele está com Android 15, está atualizado, é um bom smartphone, só que tem um porém aqui, pessoal. A interface é muito desorganizada. Então, quando você desbloqueia o seu telefone pela primeira vez, você tem que organizar os ícones, é tudo muito bagunçado. Você tem que organizar aqui os ícones nessa posição. Esses ícones aqui fui eu que organizei. Então, ele não vem organizado, né? Então, esse para mim é um defeito, mas é uma questão mais visual e de organização. Para quem é organizado, vai se sentir muito incomodado com isso. E aí, pessoal, chegou a hora de você decidir qual o melhor celular custo-benefício 2025. Qual é o que você vai comprar? Já comenta aí, tem link na descrição. Se eu fosse você, não perdia mais tempo, compre agora mesmo o seu mais novo celular para você utilizar durante todo esse ano. Galera, vou ficando por aqui em busca de novos celulares, vou trazer para vocês outras informações e mais comparativos. Não esquece, deixa o seu like, se inscreve e fica alerta. Até o próximo vídeo, pessoal!